Severo-san, 18h35. Acho que podemos dar partida aqui. Podemos, Louro-san. E aí o pessoal vai chegando, tá ok? Tá ok, combinado. Legal. Pessoal, boa noite a todos que nos acompanham aqui na última noite do Leanway Forum 2020. É uma alegria imensa ter chego aqui nesse terceiro dia aqui. Foram aí 2 dias bastante especiais de muita troca de aprendizado, compartilhamos experiências, foi realmente muito bom. E com certeza essa noite não será diferente. Temos aí mais uma palestra agora, mais um case depois que o Severo vai estar explorando um pouco, mas com certeza nós vamos aproveitar muito esse momento aqui e fecharmos aqui o nosso Fórum Leanway 2020, cujo tema central foi a abordagem Lean ao longo prazo em tempos de incerteza e extrema instabilidade. Só para vocês terem uma ideia aqui de como está sendo esses dias, até o momento nós tivemos aí mais de 1.500 inscritos, passamos de mais de 1.500 inscritos cadastrados no nosso Leanway Forum 2020 e uma participação de 300 pessoas por dia, contando com os minicursos e esse momento aqui, o bloco principal aqui à noite. Uma forte interação das pessoas na audiência durante os painéis do terceiro bloco. Então, assim, está sendo muito rica a experiência. Para nós está sendo muito rica e eu espero realmente que para vocês esteja sendo muito bom também. Então, antes de partir para o nosso primeiro bloco aqui, eu vou passar a palavra para o nosso diretor executivo, o Márcio Severo, que vai dirigir algumas palavras para nós, saudar vocês e falar um pouquinho dessa noite. Severo, ok, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado. Me escutam bem? Sim? Sim. Obrigado. Então, boa noite a todos, amigos, amigas, colegas, para mais uma noite, a última noite, terceira noite do Fórum Leanway Forum 2020, como o Louro falou. Para a gente é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de estar promovendo esse fórum, já é um sonho antigo, e conseguimos concretizar essa semana. Nosso tema central do fórum, só relembrando, é a abordagem Lean em tempo de grande incerteza. Então, a gente percorreu desde a terça-feira com o professor Helder Diniz, da UPE, Universidade de Pernambuco, com a Valesca Prates, do Grupo Fleury, e ontem, quarta-feira, com o Marcos Burger, da Gerdau Norte América, e o Fabiano Pérez, do Grupo Jacto. Percorremos esse tema central de abordagem Lean no tempo de grande incerteza, com grandes debates ao final das noites, e esperamos, com certeza, ter mesmo nível de apresentação hoje e também debates bem produtivos. Hoje, eu gostaria de registrar a participação de todos vocês, dos palestrantes, da equipe que está organizando, a equipe Leanway Consulting, meu nome, em nome do nosso CEO, Paulo Gnatto. E hoje temos a satisfação de ter aí 2 cases muito interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar. O primeiro é um caso da Mali, que nosso amigo Alexandre Carmagnani vai apresentar, nosso colega de missão, da última missão do Japão, tivemos juntos no Japão na missão, foi muito interessante, e ele vai apresentar hoje o Digital Shop Floor Management, a solução tecnológica da Mali para a gestão da rotina em tempos de distanciamento social. E em seguida, após a apresentação do Carmagnani-san, nós teremos um case dos colegas, amigos da Hirayama, diretamente do Japão. Então, eles já estão na manhã de sexta-feira e apresentarão o case deles, Raiô, tecnologia para gestão remota da segurança com aplicação de inteligência artificial e machine learning. Quem apresentará será o Hirayama Shota. E mais tarde, se juntando a nós no painel, teremos, além do Carmagnani-san e do Hirayama Shota-san, teremos o Akihiro Ito-san, que é o gerente de consultoria da Hirayama, e juntamente com o nosso grande amigo da Hirayama, Honda-san, que nos ajudará também aí com a comunicação. Desejo a todos, especialmente Carmagnani e Hirayama Shota-san, uma ótima apresentação
E, por favor, pessoal, aproveitem, perguntem, usem o chat, as perguntas. E estamos aqui para esse grande debate. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Severo. Obrigado, Márcio. E só para alinhar com a nossa audiência, então, para quem não participou aí dos 2 primeiros dias, como o Severo falou, nós temos no primeiro bloco, então, por volta de 50 minutos. Depois nós partimos para o segundo case, mais um bloco de 50 minutos, um pequeno e rápido intervalo, e no terceiro e último bloco, nós fecharemos com um painel de discussão com os palestrantes e convidados que vão compartilhar com vocês aí a discussão dos tópicos que foram apresentados. É assim que vai funcionar a nossa dinâmica. Para quem não tem tanta familiaridade assim com a plataforma, aqui no rodapé, aqui nas ferramentas do Zoom, vocês vão encontrar aqui as palavrinhas Q&A ou QIA aqui, que vai servir para vocês fazerem aí os questionamentos, tá? Perguntas e respostas através dessa ferramenta. É só vocês clicarem ali, fazerem suas perguntas, e vocês vão estar podendo interagir com nossos palestrantes e com o nosso painel de discussão ao final. Algumas perguntas nós vamos responder aqui durante a palestra mesmo, e outras perguntas nós vamos estar respondendo mais ao final no terceiro bloco. Temos o chat também, que você pode entrar também e deixar seu comentário, a sua reflexão, a sua vivência. Fiquem bem à vontade realmente de interagir conosco. Quanto maior a interação de vocês, mais rica ficará a nossa apresentação. Bom, eu vou ter o prazer aqui agora de apresentar o meu amigo, o Alexandre. Alexandre Camagnani. Oi, Louro, boa noite. Boa noite. Se você quiser compartilhar a sua tela, Alexandre. Estou fazendo aqui, Louro. Pronto, espero que estejam vendo aí já a tela. Maravilha. Maravilha, Alexandre. Obrigado. Bom, o Alexandre, ele é Plant Manager da Meli Metal Leve. Ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, especialista em qualidade e produtividade pela FUPAI, MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, e também pela International Development Program em liderança e gestão de negócios pela MAHLE da Alemanha. É um profissional com muita experiência, 18 anos de experiência no ramo automotivo em diversas funções. Também exerce a função de professor, convidado em 2 cursos de MBA disciplinas voltadas à gestão da qualidade, gestão da produção, planejamento estratégico e liderança Lean. Ele foi o líder do projeto de implementação da MAHLE Production System, o MPS, num projeto piloto da unidade de MAHLE em Itajubá, Minas Gerais, que é onde ele está atuando no momento. É um amigo, um colega também, foi companheiro nosso na missão Japão, numa missão técnica Brasil-Japão, em 2018. Alexandre, novamente, agradeço muito a sua presença, é um prazer tê-lo conosco, e a partir de agora a audiência é sua, meu amigo. Sucesso aí para você. Obrigado, Louro, os colegas aí da Leanway. Muito obrigado também a todos os inscritos, né, e pela audiência aqui no nosso fórum Leanway. Para mim é um prazer muito grande estar aqui dividindo com vocês o conteúdo, né, da MAHLE Metal Leve. E boa noite aos colegas aí da MAHLE que também já percebi que estão participando aí e prestigiando o nosso fórum. Bom, hoje nós vamos falar sobre a ferramenta, então, né, do Digital Shop Floor Management, o nosso DSFM, e entender como que a MAHLE contornou de maneira bastante ágil as restrições, né, causadas aí pela pandemia, né? Nós chegamos a ficar um tempo, como quase todos aí, com o negócio fechado, né, com a fábrica parada, e, em primeiro lugar, o Digital Shop Floor Management nada mais é do que uma
retomada, né, em ambiente de espaço virtual, em ambiente digital, do nosso já consagrado Shop Floor Management, que era já a nossa ferramenta de gestão da rotina, né, dentro da Mali Metal Leve. Para poder mostrar na sequência, né, a ferramenta, né, quais foram as adaptações, eu vou falar um pouquinho sobre os papéis e tarefas da liderança Lean, principalmente adaptados aos tempos de pandemia, aos instrumentos e comportamentos, né, da liderança, qual que é, vamos dizer assim, o target picture definido pela Mali em relação a isso. E também um tema interessante, né, uma coisa que acabamos acelerando aí pela pandemia, é como aliar o nosso Genchi Genbutsu, né, o nosso Go-NC, o nosso Gemba, à tecnologia digital. De fato, esse é um dos maiores aprendizados que nós tivemos e sempre temos, né, na nossa missão ao Japão, porque a gente vai fazer isso de maneira intensiva e abrangente, né, durante as missões, e de maneira quase que inimaginável, a gente consegue aprender mesmo em períodos como esse, através da tecnologia digital. Então, eu vou mostrar aí como foram os contornos, né, que nós encontramos aí nesse momento difícil aí para todo mundo. Bom, em primeiro lugar, a ferramenta, né, ela é uma versão digital, né, do pré-existente Shop Floor Management, né, como uma, vamos dizer assim, como uma estratégia já consagrada, né, já instalada na nossa gestão de rotina, e ela surgiu pela necessidade do distanciamento social, né, do trabalho remoto, algumas pessoas em home office, as poucas pessoas que estavam na operação não podendo aglomerar em salas de reunião, não podendo aglomerar mesmo no piso de fábrica, né, com uma distância menor do que 1,5 metro. Então, nós tivemos aí que nos 3 primeiros meses, né, da pandemia, mesmo retomando lentamente a atividade, nós tivemos que congelar o nosso Shop Floor Management, né, e sentimos muito com esse congelamento, uma vez que a velocidade da comunicação, os fundamentos, né, que derivam da gestão de rotina, eles ficaram inevitavelmente prejudicados, né? O escalonamento dos problemas, a priorização dos problemas, o próprio Go-NC, né, o Genchi Genbutsu em si, ele ficou também uma coisa questionável, né, nesse momento, e naturalmente, como é um pilar dentro da nossa empresa, né, da Mali Metal Leve, a segurança está em primeiro lugar, assim como muitas outras empresas, né? Então, assim, segurança e qualidade nós não negociamos em hipótese nenhuma. Então, a atitude de maior prudência foi nós congelarmos, né, a execução dessa ferramenta como ela era. Mas, de imediato, começamos a trabalhar numa digitalização para que nós pudéssemos retomar todo o benefício, né, na performance da operação que ela nos traz, né. Bom, hoje nós temos a comunicação veloz já retomada, decisões rápidas, todos os problemas em todos os níveis são comunicados, priorizados, escalados em cada nível, até o último nível, né, da operação, e nós retomamos também uma rotina de solução estruturada dos problemas, uma rotina do Go-NC, né, do Genchi Genbutsu, adaptado aí com alguns aprendizados, e conseguimos superar essa barreira aí da gestão de rotina através desse espaço virtual. Por último, um dos maiores fundamentos aí do nosso Shop Floor Management e da nossa jornada Lean tem como objetivo central o desenvolvimento das pessoas, né? Esse eu acho que é um pilar
vamos dizer assim, fundamental, né, da liderança Lean e do desenvolvimento Lean, né, dentro de uma jornada, ter um ambiente onde as pessoas caminhem para a autonomia, caminhem para o desenvolvimento e possam, então, liderar os kaizens, liderar a solução dos problemas que são aí encontrados na rotina. Então, eu começo aqui contextualizando, né, o Shop Floor Management com uma pergunta básica, né, da onde ele vem, como ele surgiu. Então, assim, dentro da nossa estrutura, né, de excelência operacional, da nossa estrutura Lean, dentro da Mali, esse aqui é um quadro da Mali global, né, a Mali é uma empresa alemã, e aqui na América do Sul ela é uma das poucas regiões que tem um capital aberto através da Mali Metal Leve. Nós temos uma casa, né, MPS. O MPS é o Mali Production System. Ele é inspirado no Toyota Production System, mas ele é customizado vamos dizer assim, a cultura um pouco mais ocidental e a cultura europeia, mas, vamos dizer, os pilares, né, as bases, pilares e objetivos são muito análogos, né? Então, nós enxergamos dentro do nosso maior objetivo, que são, sim, os fundamentos da cultura de liderança, o Shop Floor Management estando aí dentro, tá? Então, o primeiro atributo, né, de uma cultura forte em liderança, né, é ter comunicação regular, né? É ter um processo de comunicação regular, um ambiente onde as pessoas se desenvolvam, né? Então, é daí que vem a nossa gestão de rotina através do Shop Floor Management. E, olhando então, por essa ótica, né, a principal expectativa, né, o objetivo nosso, né, dentro do SFM, obter um ambiente onde nós sempre observamos a expectativa da liderança como mentor e a equipe como um mentee, né? Então, nós falamos sobre ferramenta, falamos sobre a gestão dos problemas e melhorias, os kaizens, mas o nosso objetivo cada vez mais é desenvolver as pessoas e o líder, né, o mentor, o gestor, ou o sensei, como quisermos chamar, né, ele auxilia as pessoas a se tornarem autônomas e, então, elas não executam a solução do problema, mas elas auxiliam, elas são coach, né, da equipe, suportando que a pessoa aprenda a ter autonomia e encontrar, usar as ferramentas e resolver os problemas, né? Então, essa estratégia, né, de mentor-mentee ou desenvolvimento de pessoas por problem solving, ela amplia cada vez mais o exército, ou seja, a capacidade de atuar como exército, né? A capacidade de ampliar a autonomia, né, de maneira com que cada vez mais nós tenhamos uma cultura, uma operação descentralizada em termos de conhecimento, competência, né? Então, esse é o nosso foco aí principal. Dentro do Shop Floor Management, nós temos instrumentos, nós entendemos, né, o Shop Floor Management composto por instrumentos e comportamentos, tá? Então, os instrumentos, né, o hardware, a estrutura que nós instalamos para que ele funcione, é a parte visível, né, do iceberg, né? Então, a comunicação é percebida, os quadros de gestão, os indicadores, os KPIs, a parte visual de tudo isso, as salas, ou o local, né, o board no piso de fábrica. Mas nós entendemos que por trás de tudo isso está, né, ou estão aí as habilidades, né, os comportamentos, atitudes que não são tão visíveis quanto a parte dos instrumentos, né? E é justamente
essa parte, né, da ferramenta, né, da gestão que nós mais prezamos, né, que é a mudança de comportamento, né, que é a direção do comportamento Lean, a direção da liderança Lean, né. Assim que nós acreditamos que a cultura pode ser instalada, pode ser atingida, né, através da mudança de comportamento. Primeiro você muda o comportamento e depois você muda uma cultura, né, nunca o contrário. Ainda dentro disso, né, para poder decompor um pouco mais o que seriam os instrumentos, o que seriam os comportamentos, a gente tem então essa decomposição aí. Então, como eu já falei, né, os diários, gráficos, formulários, critérios de escalonamento de problemas, os quadros de melhoria, os cartões T, aí os quadros de confirmação de processo, ou seja, tudo aquilo que é físico, que é hardware, né, que é visível, né. E depois o comportamento que nós esperamos, né, um ambiente livre de culpa, o desenvolvimento através de perguntas, né, de técnicas de questionamento, o líder como mediador, como capaz de resumir de maneira concisa, né, os pontos de vista, os posicionamentos e desenvolver as pessoas através da mediação, entenderem os motivos de uma oposição, né, e não serem reativos, são estáveis, eles acompanham, né, e reforçam positivamente com comentários, escutam ativamente, recebem, dão feedbacks, evitam o microgerenciamento, que é uma falha muito comum, né, na gestão aí, padrão, né, um excesso de controle, de microgerenciamento, ou seja, uma cultura baseada na confiança e na autonomia. Eles entendem erros como situação de aprendizado, né, em vez de achar culpado. Então, e ainda para, vamos dizer assim, para serem mais lean, né, reconhecer os desperdícios, né, os 8 desperdícios, e também capacitar a equipe para identificar esses desperdícios ao longo aí da sua rotina, né. Indo mais um aqui, complementando aqui, então, o nosso ciclo, né, do Shop Floor Management, nós temos alguns elementos dentro dessa gestão de rotina, né. Então, aqui no centro, como eu já expliquei, o nosso principal fundamento, o princípio, é o mentor-mentee, numa cultura mais ocidental, mas nós podemos entender aqui como sensei também, né? Então, qual que é o fluxo como que é o ciclo, né, dessa ferramenta? Nós temos uma rotina, né, um diário de comunicação regular, e ele se inicia desde o primeiro nível de liderança na organização, ou seja, dos production leaders, né, e eles vão, então, até no nosso caso aqui, o nível 5, mas isso depende, obviamente, do tamanho da operação, do tamanho da planta. Nós temos uma planta grande aqui com mais de 2.000 funcionários, né, e na verdade é uma unidade de fabril com 8 mini fábricas, né, dentro. Então, ela se conclui aqui a gente chama de N5, ou quinto nível, que é o nível do Plant Manager. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo do diário de produção, para vocês entenderem que cada nível vai ocorrendo sempre nas manhãs de cada dia. Então, é um encontro rápido ali de 15, 20 minutos, a cada 24 horas, onde os problemas das últimas 24 horas são reportados ali. Não é uma reunião de resolver problemas, mas uma reunião de comunicação regular e direcionamento, né? Os top problemas daquela área são reportados, então, naquele hardware, naquele board. O gestor decide com a equipe, né, aonde vai ser o foco do Go-in-See, ou do Genchi Genbutsu, ali a cada reunião, se for assim decidido, não é obrigatório. Os problemas mais complexos, eles vão para uma estrutura dedicada de solução de problemas ou de Kaizen. Como auxílio a tudo isso, né, a verificação de eficácia, o acompanhamento do problema, ele pode entrar dentro de uma confirmação sistemática de processo, tá? Por exemplo, uma auditoria escalonada, e depois, então, nós temos um centro de informação onde tudo isso lá pode ser acompanhado e visto diariamente. Como
falei a vocês aí, eu trouxe o nosso exemplo, vou ir muito no detalhe aqui, mas vocês veem aqui desse lado direito, né, o nível 1 ao nível 5, nós temos os coloridos como as áreas de help chain, ou cadeia de ajuda, né, para operação, as áreas de azuis operacionais e cinzas de líderes de produção, de operação, de manufatura, né, então, mais ou menos em cada célula, em cada linha de produção, um líder de produção faz a sua reunião diária, um grupo de líderes de produção levam os top problemas, né, filtram para o nível da supervisão da produção e depois para a gerência da produção. No nível gerencial da produção, nós já temos aqui um representante de cada área de apoio, né, então, qualidade, engenharia, logística, manutenção, para cada área das 8 mini fábricas que nós temos, e então, isso vai para um quarto nível, que é nas gerências de área, e depois vai para o nível do Plant Manager, e é onde eu acompanho os top 3 problemas aqui de cada área. Então, eu tenho lá, grosseiramente, 18 top issues para ouvir diariamente e para classificá-los dentro dos instrumentos, né, que eu tenho para desenvolver equipe, para confirmar processo, para fazer o go and see, e para definir se tem algum problema mais complexo que nós devemos direcionar para solução estruturada. Mas para frente vocês vão entender um pouco mais desse detalhe aí. Nós temos então aí um elemento centro de informação, isso é o que a gente costuma ver aí, né, nas empresas do nosso ramo. Basicamente os objetivos é que a gente enxergue, né, por linha de produção e por área, através do SQDC, né, então do Safety, Quality, Delivery e Cost, nós definimos quais são os KPIs de performance dessa área, e rapidamente nós devemos ser capazes de identificar visualmente o estado atual, né, do estado de performance imediata dessas principais métricas, e cada item desse que está fora, né, da performance target, ele deve surgir como um issue ou um top problema do dia para que a comunicação regular ocorra, o alinhamento da informação ocorra e a decisão da gestão sobre qual ferramenta usar ou qual esforço aplicar possa ser tomada, inclusive de escalonamento, né? Aqui ainda é uma foto pré-pandemia, para vocês verem como que isso funciona, né, numa das fábricas. Esse é o exemplo de comunicação regular, tá? Essa reunião precisa ser eficiente, né, indo direto ao ponto, dentro da agenda, dentro do horário, ela não atrasa e ela também não deve se estender, tá? Com poucas exceções. As atividades devem ser priorizadas, né, e os problemas da mesma forma, e as ações e atividades são acordadas entre a equipe e depois seguidas até os próximos dias, né. No caso onde existe um problema mais complexo, ela é enviada para um centro de solução de problemas, e aí ela pode ficar um pouco mais de tempo, né, do que os 3 dias aí que normalmente um top 3 problemas pode ficar, né. A priorização é feita, né, através do SQDC, e o gestor de cada nível, ele deve definir, né, daquele dia, qual foi o top 1, o top 2 e o top 3 issue, né, escalado ali pela equipe, tá? Isso vai acontecendo em cada nível, então, cada dia todos os dias, né, fica claro para toda a equipe, fica alinhado com toda a equipe as prioridades de atuação, né, então, vamos resolver primeiro o top 1, depois o top 2, depois o top 3, tá? O que é esse resolver, né, o que é esse top issue, né? A gente usa no quadro, né, um instrumento que nós chamamos de dicas, que basicamente é a definição do problema, né, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu,
o impacto que esse problema gera. Então, ele pode gerar um atraso de produção, pode gerar scrap, pode gerar reclamação de cliente, ou se já gerou, né? Pode ser um impacto já real ou impacto potencial. O primeiro C é quais são as ações de contenção ou contingência, né, imediatas. A causa, né, o porquê ele aconteceu. Geralmente, isso aqui demanda um Genchi Genbutsu, demanda então, uma avaliação no Gemba, né, e demanda um tipo de teste, algum tipo de comprovação, né. E, por último, qual que é a solução? O que vai ser feito para eliminar a causa raiz de forma definitiva, né. Nós temos aqui essa bolinha aqui no dia, então nós anotamos o dia que é trazido esse top problema, e nós aceitamos que esse problema fique na gestão do Shop Floor Management por até 3 dias. Em 3 dias, se nós não encontrarmos a causa e a ação de solução, ou seja, se for um problema que não é simples, esse problema deve sair daqui, desse quadro, e ir para uma gestão estruturada de problema. Lá nós vamos utilizar ferramentas mais elaboradas para melhoria, tá? Lá podemos usar a matriz de esforço-impacto, podemos aí usar outras ferramentas, por exemplo, a principal, que é o nosso sistema, né, é o A3 Toyota, tá? É o PDC A3. Então, se ela demanda um A3, ela não deve mais ficar aqui no problema do dia. Tá? Bom, nós chamamos o nosso Genchi Genbutsu de Guanxi, onde o líder, o nosso mentor, né, por fundamento, ele acompanha e ele apoia, né, o mentee ou a equipe na identificação, né, da causa e da solução, né, através de um ciclo que vocês veem aí nesse cone, onde nós acreditamos, né, como eu disse a vocês, o nosso NPS, o Mali Production System, ele é fortemente inspirado no TPS, né? Então, a gente acredita que tem que ir no Gemba para observar o fenômeno, e quanto mais perto do fenômeno você é capaz de chegar, mais você pode dizer, é aqui que ele acontece. Você é capaz de tocá-lo, né? Capaz de vê-lo mesmo acontecer. Já entendemos, aprendemos e incorporamos ao longo do tempo que gestão de Kaizen e de solução de problemas não se faz de dentro de um escritório, não se faz de dentro de uma sala, é preciso ver e tocar, né? E nós instruímos, né, e fazemos com que a liderança desenvolva, então, no processo aí mentor-mentee, através de perguntas, tá? Um processo, vamos dizer assim, de quase coaching, né? Então, mesmo que você saiba a resposta, você não dá a resposta pro mentee, né? Então, você pergunta o que aconteceu, como que aconteceu. Nunca a pergunta é no sentimento de culpa, né? Quem falhou, quem quebrou, quem fez isso, quem fez aquilo. Nosso foco não é esse. O nosso foco é criar um ambiente livre de culpa, criar sentimento de dono nas pessoas, e entender o problema como oportunidade, né? Então, onde aconteceu, quando aconteceu, e se você vê que a pergunta está um pouco, vamos dizer assim, evasiva, um pouco imprecisa, né? Você ainda pode usar o adjetivo, né? Aonde exatamente, quando exatamente, né? Então, você estimula, através das perguntas, um aprofundamento, uma decomposição um pouco maior do problema, né? Então, é assim que funciona. Depois eu vou falar um pouco sobre como contornar isso aí na pandemia, que é uma das saídas aí do Digital Shop Floor Management. Falei um pouco já sobre a solução estruturada dos problemas. Eu vou direto aqui para o nosso PDC A3. Ele é basicamente um A3 Toyota, onde os problemas mais complexos ou que não tem a sua causa claramente identificada, né, e comprovada em 3 dias, nós temos a opção aqui de
de iniciar um PDCA 3 imediatamente. Eu digo opção porque nós temos um buffer, né? Quando ocorre dos recursos serem limitados, ele fica numa fila onde a equipe decide, através de uma matriz esforço-impacto, a prioridade da execução dos A3, né? Então, nós acreditamos que é necessário ter essa ordem, essa priorização, inclusive da solução de problemas, tá? As pessoas não podem resolver aquilo só porque ela acha mais gostoso resolver aquilo, né? Tem que ser a priorização através do que vai trazer mais benefício para performance ou para as pessoas, né, daquela área, tá? Esse é o nosso quadro real do nosso board aí de solução estruturada, né? Já evidenciando aí que nós enumeramos todas as oportunidades e, na verdade, podem surgir de problemas mesmo reais ou até de oportunidades de melhoria, né, os kaizens. E, então, existe uma classificação entre esforço e impacto, e aí sim começamos a desdobrar ali com reuniões periódicas, podem ser semanais ou bissemanais, onde a equipe se reúne por um tempo para resolver problema e para fazer Kaizen. Tá? Também temos um outro elemento, né, do Shop Floor Management, que é a confirmação de processo, né, onde nós podemos utilizá-lo para as questões de segurança. Então, dentro da Mali, nós temos uma ferramenta que chama SOT, que é o Safety Observation Tour. Ele tem foco em segurança e ele possui um pequeno guia, né, um pequeno checklist, onde um gestor faz um Gemba Tour em alguma linha e ele observa o comportamento e observa o movimento das pessoas em determinada linha. O objetivo não é auditar, o objetivo não é nunca punir, achar culpado, mas ele inclui, inclusive, uma pequena entrevista, bate-papo com a pessoa, né, daquela área, para entender se existe alguma oportunidade de melhoria relativo à segurança. Então, ele é uma ação completamente preventiva e é uma ação muito direcionada para a mudança de comportamento e de cultura de segurança, né? Temos tido bastante resultado com o nosso foco em segurança, com melhorias aí nos últimos anos na taxa, né, de 50% de redução de número de ocorrências ano a ano, tá, de acidentes. Usamos também para auditoria escalonada, por sermos uma empresa de autopeças, né, no ramo automotivo, nós estamos sujeitos a muitos, vamos dizer assim, requisitos específicos de clientes, e alguns deles exigem, por exemplo, o formato específico da auditoria escalonada. Nós inserimos, então, esse requisito específico dentro da nossa casa, Mali Production System e Shop Floor Management, inserimos de uma maneira produtiva, de uma maneira que nos traz benefício a auditoria escalonada, tá? E assim que funciona. Eu também participo desses processos de confirmação, numa frequência um pouco menor do que os líderes de frente, né? Eu faço aqui pelo menos uma confirmação de processo por mês, onde também busco lá dar o exemplo, busco estar presente com as pessoas e até mesmo confirmando que o nosso sistema, as nossas ferramentas estão sendo eficazes, né? Já falei um pouco sobre o princípio mentor-mentee, ele é um elemento principal aí do Shop Floor Management, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas nós esperamos muito que os líderes encorajem os empregados, os funcionários, a equipe, né, a se desenvolverem, que eles sejam bem preparados, né, para a mediação, para a discussão, que eles qualifiquem, né, ensinem na identificação, né, dos desperdícios, dos problemas, e que eles sejam um exemplo de comportamento, tá?
comportamento voltado para a nossa estratégia Lean, né? Hoje, a estratégia da nossa operação é o pensamento Lean, né? Nós definimos a estratégia da operação de uma maneira muito, muito simples, né? É o pensamento Lean, ou seja, nós precisamos ter dentro da nossa cultura e do nosso comportamento alguns valores que nos levem à eliminação de desperdício, né? Dentro dos princípios aí Lean. Tudo isso culmina por um quadro que nós chamamos, né, de Target Picture, que é nosso alvo, e aqui entra, então, um conceito, né, uma definição muito importante para o nosso Mali Production System e para o Shop Floor Management, que são os papéis e as tarefas da nossa liderança. Tá? Nosso líder, ele tem 4 papéis dentro da sua função, né? Então, em alguns momentos, ele tem o papel de disciplinador, o papel de treinador, de moderador e de mentor. Tá? Então, dependendo da situação, dependendo do momento, da urgência, né, que existir na sua rotina, ele precisa compreender claramente o significado de cada papel, e ele é treinado, né, ele é qualificado pela Mali a desempenhar esse papel, incorporar esse papel, dependendo da situação, né? E as tarefas da gestão de rotina do nosso líder, ele inclui, então, 5 pilares, né, que é realizar as comunicações regulares, né, através das reuniões de Shop Floor Management. O nosso líder, ele confirma processos, ele apoia, né, a solução estruturada de problemas, ele capacita ou qualifica os colaboradores, né, nesse princípio de mentor-mentee, e ele executa ou promove a melhoria contínua dentro do nosso processo. Então, nós temos uma matriz, né, onde nós conseguimos ter um acordo, né, termos um target de atuação em termos de tarefa e papel aí da nossa liderança, desde o primeiro nível até o último nível. Tá? Nós acreditamos muito também no walk the talk, né? Nós acreditamos que nós devemos fazer aquilo que falamos, né? Nós acreditamos que vamos entender que é o principal elemento corrosivo da jornada Lean e da evolução, né, da cultura. Temos algumas regras do jogo, né? Então, os problemas ficam nos boards, né, até que tenham soluções definitivas, ou então entram no board de solução de problemas. As reuniões não devem existir para resolver problemas, porque isso leva mais tempo. As discussões devem ocorrer na base de fatos e dados, nunca em achismo, né? A priorização e foco são chaves. As restrições, né, são essenciais para podermos seguir, né? Mas o foco é sempre encontrar a causa real dos problemas, né? E sempre que nós tivermos um indicador em vermelho, ou seja, fora, né, do target, consequentemente o status da área é vermelho, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco que nós temos indicadores das últimas 24 horas, né, se houve alguma ocorrência, ou acidente ou incidente de segurança, se houve reclamação de cliente, interno ou final, se houve desvio em relação a scrap, retrabalho, entrega do on-time delivery, se houve algum desvio de custo. Então, nós temos alguns KPIs ali no board, e qualquer um deles vermelho escala a área ao vermelho, né? E sempre que tivermos, então, um indicador, né, um gap de performance, o gestor deve descrever, né, dentro do dicas, como um top problema, que depois vai ser interpretado como, vamos dizer assim, alvo de escalonamento ou não, né, por cada gestor aí de nível, tá? Bom, como que nós aprendemos aí com o Digital Shop Floor Management? Como que está ocorrendo hoje aqui na Mali, né? No primeiro nível, segundo nível e terceiro nível, ele está ocorrendo de maneira ainda físico, mas com uma regra mais
vamos dizer assim, mais rigorosa, obedecendo aí os protocolos MALI da Covid, né, o distanciamento, máscaras e álcool. A gente reduziu o número de pessoas, então, o líder de primeiro nível, ele participa com um número reduzido da célula, mantendo o distanciamento, e assim também acontece no N2 e N3, mas o Digital Shop Floor Management está implementado no nível 4 e 5, tá? Porque o público é um pouco maior. Então, principalmente, né, no tema Genchi Genbutsu, né, que é o Go-in-Si, que é o Gemba, ele está acontecendo com equipe reduzida. Existe a opção de uma pessoa transmitir aos outros, né, por vídeo ou fotos, a área que ele está visitando. Nós entendemos que a realidade aumentada é uma possibilidade, ainda não implementada aqui na Mali, mas está no nosso radar. Uma grande vantagem, né, um lessons learned que nós tivemos aqui com essa questão do Digital Shop Floor Management, né, e inclusive do Go-in-Si, é que qualquer tipo de plataforma digital, elas não limitam o público, como ocorre, né, nas plataformas convencionais. Todas as salas têm limitações de cadeira, têm limitações de espaço, e todos os treinamentos presenciais têm esse limitante, né, e a plataforma digital não limita. Então, muitas vezes, é muito possível você convidar mais gente, mais público para se desenvolver através desse processo de gestão da rotina, tá? E nós também enxergamos oportunidades com o aumento de autonomia e de reconhecimento através desse processo, né? Uma vez que, se você consegue aumentar esse público, né, através do espaço digital, você aproxima muito mais os níveis hierárquicos. Você, por exemplo, consegue dar oportunidade para as pessoas conviverem ali com níveis gerenciais, com plant manager, de uma maneira muito mais facilitada, né? Porque não tem limite, né? Só você se conectar, né? E também permite que você, então, reconheça uma atuação mais abrangente da equipe através desse canal, tá? Outra vantagem aí que ainda pode ser explorada, né, é que ainda se torna possível você gravar algumas sessões, de problem solving, seja lá o que for nas reuniões, né, e você, inclusive, pode utilizar disso para treinamento, por exemplo. Então, você já está dentro de uma ferramenta que permite a gravação, por exemplo, né. Bom, dentro do que eu tinha que falar sobre a teoria, né, do Digital Shop Floor Management e da Shop Floor Management, é isso. Eu gostaria de aproveitar aqui meus últimos 5 ou 10 minutos para mostrar para vocês, antes de entrarmos aí na sessão de respostas, né, às perguntas dos colegas, eu queria mostrar a ferramenta em si, né, como que ela foi implementada aí nos últimos meses no nível 4 e 5. Eu vou aqui projetar ou fazer o share com vocês da nossa planilha ou da nossa ferramenta, né, que gerencia o Digital Shop Floor Management. Imagino que já estão vendo aí. Certo? Tá vendo aí, Louro? Dá um joinha aí para... Tá vendo o Excel aí? Tá, né? Beleza. Bom, vamos lá. Para finalizar aqui e abrirmos as perguntas, né? Essa planilha, ela está atualizada até terça-feira somente, foi a data que eu gravei ela para o meu HD. Ela é o Digital Shop Floor Management do nível 5, tá? Então, nós vemos aqui como que eu abro a reunião, né? Quem são os participantes da reunião. Para cada participante existe um suplente, né? E suas funções. Essa reunião se inicia diariamente às 12 horas e termina às 12h20. Então, eu inicio a reunião aqui pontualmente, né, às 12 horas. Vou ampliar um pouquinho para melhorar aqui. Aqui é o dia da reunião, né? Então, a última foi dia 25. Eu faço
a presença, inicio aqui às 12 horas e a grande maioria dos dias a gente conclui a reunião dentro dos 20 minutos. Na terça-feira, por exemplo, nós ultrapassamos em 7 minutos aqui a reunião, ok? Também alinhamos aqui com toda a equipe de participante a agenda da semana ou os avisos da semana para que exista um alinhamento das principais atividades da operação com todos, né? Então, se existe uma auditoria de cliente, de montadora, se existe uma visita relevante, se existe alguma votação, essa semana, por exemplo, ocorreu hoje, né, a Assembleia de PLR na frente da fábrica. Então, todo mundo está alinhado aqui quanto ao andamento e as principais atividades aqui no site. Nós dividimos a nossa planta, né, em 3 cadeias de valor. Cada cadeia de valor pode ter aí 2 ou 3 fábricas dentro dela. A primeira, por exemplo, é a cadeia de ferro fundido. E eu vou passar apenas por uma aqui para dar um exemplo. O que é o nosso SQDC, né, o Safety, Quality, Delivery and Cost, e qual é a natureza, por exemplo, dos KPIs que nós controlamos. Por exemplo, acidentes com afastamento. A gente chama de as ocorrências internas de acidentes sem afastamentos, ou seja, é um quase acidente ou um acidente que ninguém se machucou, né? Tem os critérios utilizados aqui para classificação de verde e vermelho, reclamações de cliente externo, entrega de peças no on-time delivery, aqui por mini fábrica dentro da cadeia, se tem risco de parada de alguma linha de produção. Hoje nós temos 180 clientes dentro da nossa operação, a produtividade acumulada por fábrica dentro da cadeia, o scrap acumulado e o scrap por fábrica, né? Então, se qualquer um desses indicadores estiverem fora, né, do target, a classificação aqui da cadeia fica vermelho, tá? Nesse caso aqui foi verde todos eles. Assim, a mesma coisa, por exemplo, na cadeia do aço, estava vermelha no último dia. E, por último, a cadeia de nossas peças de mancais aqui, bronzinas, buchas e arruelas de encosto, né? Então, aqui um exemplo de como é tratado um problema top 3, né? Então, feita a descrição, impacto, contenção, causa, raiz e solução, e se o gestor precisa de ajuda ou não aqui, né? Assim, passamos pela qualidade, pela engenharia, pela logística. Eu tenho uma visão geral disso tudo no final, então consigo ter um mapa das cadeias de valor aqui da minha planta, e através de um sinaleiro eu sei aonde diariamente estão os pontos com gap de performance e quais são os problemas, né, os top que escalaram aqui para o meu nível. Então eu sou capaz de priorizar a tratativa desses problemas, e aonde o problema não pode ser resolvido em 3 dias, a gente leva isso para um plano de ação ou para um A3, tá? Então, basicamente é isso. Eu gostaria de encerrar por aqui, dentro do meu tempo, agradecer aí a todos novamente por estarem conosco. Obviamente, essa é uma ferramenta de contorno, né, da solução de Shop Floor Management, derivado aí da dificuldade, né, com a pandemia, mas que tem nos ensinado que mesmo após a pandemia, algumas lições e algumas oportunidades podem ser incorporadas, né, na gestão da rotina, tá? Ela também oferece vantagens, e isso nos ajudou a retomar aí a eficiência, a velocidade e a performance pré-pandemia, né? Nós já nos encontramos com uma performance muito próxima já da pré-pandemia. Então, muito obrigado a todos, e aí aos mediadores da Leanway, agradeço também que conduzam aí a sequência do Q&A ou o que for. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Muito legal você ter compartilhado aí toda a sua experiência e todo o trabalho que foi feito na MAHLE. Grande trabalho, aliás. Muito obrigado. Viu? E aqui nós temos várias questões aqui, Alexandre, aqui no painel de perguntas aqui.
E aí você fica à vontade, eu posso estar começando com uma pergunta para ti, e depois você pode também escolher alguma que você queira responder aqui no painel, da maneira que você achar melhor aqui, a gente pode estar fazendo. Ok, você já, se vocês deram uma lida, já podem fazer uma ou duas aí, enquanto eu vou lendo algumas também. Ok. Eu vou fazer a primeira aqui, então. E depois você... Acho que tem uma aqui que é sobre a... Acho que é interessante você estar compartilhando com os colegas, que é sobre a capacitação, né, do grupo da Mali, né, que nós sabemos aí que o floor management, ele começa desde do operador e vai subindo, como você explicou, até a diretoria, né? Então tem uma pergunta aqui do nosso colega, o Marco Tibo, que ele fala qual que é a escolaridade mínima para operadores da Mali, e também para continuar aqui, ele fala que se existe alguma parceria com instituições, né, pensando nessa mudança de comportamento liderado pelos gestores. Ok, Louro. Bom, boa noite aí, Marco. Obrigado aí pela pergunta. Nós temos, sim, uma política, né, de escolaridade mínima e contratação. Hoje, nós exigimos o segundo grau completo, né, mesmo para o primeiro nível da Operação Mali. E nós também nos inspiramos muito e acreditamos, né, nós nos inspiramos por acreditar muito no modelo de qualificação Toyota, tá? Obviamente, nós ainda não estamos no nível Toyota, porque é aquilo que nós vemos, né, conhecemos na teoria, vemos aí, através até de vocês aí, vimos lá no Japão, que a Toyota praticamente tem uma fábrica em paralelo para poder qualificar as pessoas, né? Aqui na Mali, nós temos um processo que faz uma pré-qualificação, né, das pessoas por 3 meses, tá? Então, nós temos uma parceria com o Senai aqui na cidade, né? E a gente desenvolveu um material composto de apostilas e qualificou os professores do Senai na nossa, vamos dizer, no nosso processo, tá? Então, interpretação de desenhos, tolerâncias, lubrificação das nossas máquinas, conceito de qualidade, controle estatístico, nossos planos de controle. Então, todo esse material, ele está nesse treinamento que a Mali oferece na cidade de maneira gratuita. A cada ano, mais ou menos, a Mali anuncia nos rádios, e a população da cidade pode participar à noite, tá? Das 7 às 10 da noite, no Senai, e a pessoa faz uma prova no final do processo. E ela atingindo uma nota mínima, né, nessa prova, ela entra no nosso buffer de contratação, num pulmão, tá? E o nosso pulmão sempre tem lá 100 a 200 pessoas. Quando nós vamos buscar mão de obra, nós buscamos desse buffer, que já é uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa graduada ou qualificada, ou já certificada nesse processo, né? Processo de qualificação Mali. E mesmo quando a pessoa é contratada pela nossa empresa, depois ela passa por uma reciclagem que dura 3 dias antes de ir para a linha de produção. Então, a gente tem aqui um centro de treinamento dentro da planta, com algumas salas de treinamento, onde nós temos a simulação dos processos. Não chegamos ainda no nível Toyota, que tem as máquinas, que tem as linhas, mas nós temos fotos, quadros, peças, equipamento de medição, plano de controle, e nós simulamos o controle das peças, a execução por fotos, para as pessoas antes de irem para a linha de produção, né? Então, tem esse processo implementado, ele obviamente tem um investimento, ele é caro, né? Mas nós acreditamos muito em qualificação, tá? Então, sempre tem oportunidades, né, em relação a isso, e tem o nível de investimento que você deseja fazer também, né? Acho que o Marco complementa a pergunta aqui, né? Como é feita a coleta de evidências, parâmetros de processo e outras variáveis pelos operadores para serem utilizados no troubleshooting, né? Como eu já mostrei ali atrás, nós acreditamos, assim, fortemente na identificação dos problemas e solução através de fatos e dados, né, e não achismo, né? Então, nós só discutimos através da coleta de dados,
da análise dos dados e da confirmação, né, do fenômeno, da replicação. Então, é assim que é feito, sempre sob a tutela, né, sob a orientação de um mentor, né, de uma pessoa que pode ir fazendo perguntas e auxiliando no desenvolvimento aí do troubleshooting da pessoa, tá? É assim que a gente faz. Legal, Alexandre. Alexandre, tem uma questão aqui do João Leite, que acho que é interessante até pelo momento que nós estamos vivendo. Ele fala sobre os indicadores, né? Como que os indicadores, mais especificamente de produtividade e entrega, se comportaram em época de pandemia? Ele observou aí pelo sinal verde, parece que vocês conseguiram se adaptar à situação. Boa pergunta. Olha, por incrível que pareça, né, não que nós estamos aí desejando, comemorando, né, estar passando por isso, longe disso, né, um momento difícil aí pessoalmente e profissionalmente para todos, mas acaba que um efeito colateral aí da pandemia é que as pessoas se assustem, né, elas fiquem com medo em várias dimensões, né, pessoais, saúde, emprego, né, as que continuam empregadas aí, principalmente recebendo integralmente em dia, acabam agradecendo aí o fato de ainda ter tudo isso, né? Então, assim, a gente conseguiu acelerar e retomar, né, a comunicação regular, a gestão de rotina, e nós, vamos dizer assim, estamos sentindo um reflexo muito favorável, tá, na performance da operação. Os nossos índices, né, de segurança, qualidade externa, principalmente, interna, scrap e produtividade, principalmente a produtividade, ela está com assim, um acréscimo de 5% a 7% depois da retomada da pandemia, né? Então, a gente está percebendo claramente a dedicação das pessoas, a preocupação das pessoas em ajudar a empresa, obviamente, a se proteger mais também, né, dos riscos que uma crise impõe para todo mundo, né? A gente tem que entregar mais, né? Então, a gente está tendo reflexos bastante positivos sobre minha ótica aí desse momento e de uma maneira natural, tá? Ninguém está usando a situação para isso, é uma maneira natural, mas ela está ocorrendo sim, tá? O nível de seriedade aumentou, né? O nível de responsabilidade aumentou. Legal, Alexandre. Alexandre, tem várias perguntas aqui no nosso painel aqui de perguntas e respostas aqui, e aí você também pode ficar à vontade para você dar uma observada e ver se tem alguma que você queira responder. Mas eu tenho uma questão para ti aí que acho que é legal de explorar, Alexandre. Aproveitando que você está conosco e compartilhando a experiência, nós sabemos que um trabalho desse aí, ele depende muito da liderança, da gestão, né? E principalmente quando você fala do MPS, né? A gestão tem um papel fundamental para estar expandindo a ideia, a cultura, né? De tudo isso que vocês estão fazendo. Então, a minha pergunta, assim, para explorar um pouquinho com a nossa audiência, seria como que vocês treinaram o treinador, né? Como é que vocês prepararam a liderança para que eles fossem treinadores e orientadores de todo esse belo trabalho que vocês têm feito? Excelente pergunta, Louro. Realmente é um aspecto muito relevante desse processo, da nossa jornada Lean e do Mali Production System. A Mali, ela desde a sua matriz, né, na Alemanha, ela fechou uma parceria com uma consultoria em Lean, tá? E todo esse processo ocorreu através do processo Train the Trainer, né? Treinar o treinador, né? Desenvolver o Expert Lean, né? Que é uma coisa que eu também já conversei bastante com o Gnato. O Gnato está desenvolvendo aí uma plataforma para poder fazer isso online. Achei muito interessante isso, né? Que é o Train the Trainer, ou capacitar um Lean Expert, né? E nós passamos por um longo período aí de qualificação, de coach, né? Eu mesmo tive um coach, um sensei, por um ano, trabalhando ao meu lado dentro da Mali, tá? Então, eu tinha ali
sessões de coach quase que diária, ele participava das reuniões que eu participava, ele só observava, acabava a reunião, ele me dava feedback, fazia perguntas, e eu me desenvolvi muito ao longo desse processo. Isso aconteceu no ano de 2017, 18, mais ou menos, tá? Relativamente recente aí. O coach foi em 17, na verdade, né? E assim como muitos gestores, né, gerentes, supervisores, chefes da nossa empresa passaram por esse processo de coaching e de train the trainer, tá? E também temos um processo muito robusto da formação de experts Lean, né? Inclusive aqui, dentro da audiência aqui, nós temos alguns experts Lean da Malio nos ouvindo aqui, né? E eles passam por um processo onde eles têm que desenvolver 4 projetos de no mínimo 3 meses e um saving, um cost saving, né, de no mínimo 50 mil euros por projeto. Tá? Então, eles passam por um processo de desenvolvimento bastante longo e eles possuem um coach dedicado a isso, tá? Dessa empresa de consultoria. É assim que nós treinamos os treinadores. Legal, muito bom. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Opa, prazer, Louro. Você quer escolher alguma questão aí para você? Fica à vontade. Tudo bem, vamos lá, vou escolher uma aqui. Pode escolher. Ó, eu vou puxar o saco do nosso mestre Ginato San aqui, tá? Opa! Ele faz uma pergunta aqui, ó. Amigo Carmaiani-san, como a Malha Itajubá está lidando com a questão da alocação flexível da mão de obra, o Shojinka, nesses tempos de pandemia? Avançando ou on hold? Bom, recentemente, inclusive, o Ginato-san e o Severo-san estiveram aqui na planta, né, Severo? E esse era um tema de extremo interesse da Mali, principalmente após a nossa missão ao Japão, onde, pelo menos a mim, chamou muito atenção como gestor de operação e, vamos dizer assim, malabarista da demanda variável e da capacidade adaptável à demanda variável, né, do que eu vi lá no Japão, né? Eu vi que as empresas japonesas, elas trabalham muito forte para controlar a demanda e trabalham muito forte com a flexibilidade da mão de obra, né? E a gente aqui continua sofrendo com isso e fica chorando em todos os cantos da empresa, em vez de fazer alguma coisa, né? Então, a gente está avançando com isso, existe uma linha de trabalho dentro da nossa excelência operacional, né, do Mali Production System, e nós temos já, assim, alguns projetos que estão em andamento, em continuidade, com avanços interessantes na questão de flexibilidade, tanto da mão de obra direta quanto a mão de obra indireta, tá? A gente já está sendo capaz de fazer um certo rodízio, um certo intercâmbio da nossa mão de obra, de acordo com os gargalos variáveis e a variação de demanda, que é uma coisa que a gente sofre ainda, na verdade, né? Mas sofria mais ainda com desperdícios e, assim, demissões e contratações e horas extras por variações de demanda. Então, a gente está avançando e vai ser um prazer aí poder recebê-los aí no futuro para ver a evolução disso aí, porque vocês também têm vamos dizer, uma contribuição nesse processo, por inclusive terem estado aqui ano passado fazendo aquele workshop sobre Shojinka aqui na nossa planta. Ótimo, Alexandre. Alexandre, para a gente encerrar pelo menos esse momento aqui, eu vou fazer mais uma questão aqui e depois nós voltamos contigo, lógico, no terceiro bloco, onde nós vamos continuar aqui interagindo com o nosso público. Tem algumas perguntas aqui ainda que depois nós podemos voltar aqui. Então, mais uma pergunta para você, pelo menos aqui, pode ser? Pode, claro. De várias que temos aqui, ó. Louro-san, pode falar, Severo. Eu queria explorar, depois dessa pergunta, eu queria explorar só com mais uma pergunta antes da gente fechar, se você não se importar depois. Pode ser? Pode falar, Severo. Quer complementar? Pode ser. Sim. Durante a tua apresentação, você comentou sobre o papel ali do
do mentor, do mentee, do senpai, kohai, esse papel, essa relação. E aí eu queria perguntar para você como é que se age hoje em relação ao erro, né? Como é que um liderado ou um membro da equipe comete um erro? Como é que é tratado hoje? Eu queria explorar um pouquinho no ambiente de vocês, como é que isso é tratado? Como é que isso serve de aprendizado para a equipe e para a organização como um todo? Certo, Márcio. Bom, vamos lá. Desde o início da nossa jornada Lean, né, que já tem aí 3 anos, ao definir a nossa estratégia, que é o pensamento Lean, nós construímos junto com a equipe de gestão 8 princípios de gestão baseados em comportamento, né? Eu não vou falar sobre todos aqui, mas um deles é gerar uma cultura livre de culpa. E um outro é enxergar todo o problema como oportunidade. Então, assim, desenvolver uma organização que não evita empurrar problema embaixo do tapete, né, ou esconder causa do problema, né, porque a gente não evolui, né. Então, assim, nós exercitamos ao máximo, não é fácil atravessar essa mudança, uma vez que nós, gestores, né, também sofremos pressão pelo desempenho do negócio. Temos que ter muita resiliência e paciência, quase como um sensei mesmo, para evitar o blame, né, para evitar culpar alguém, né. Agora, isso tem que acontecer através do walk the talk, né. As pessoas ganham confiança com o tempo, vendo a consistência de propósito, né, vendo que o gestor, de maneira consistente, não culpa ninguém, né, que não enxerga culpado no problema, né. Inclusive, nós tivemos situações ali na operação, onde, a nível gerencial mesmo, às vezes até fomos até uma máquina agradecer um operador, um líder, que identificou um problema, parou um processo, segregou ali, tornou um problema visível e nos, vamos dizer assim, evitou um problema de curto, até mesmo médio e longo prazo, né? Então, nós fomos lá agradecer a pessoa que expôs um problema, mesmo que estava no perímetro dela, né? Então, as pessoas começam a se sentir motivadas a isso. Agora, tudo isso, vocês sabem aí, melhor que eu, inclusive, né? Vocês são treinadores Lean, né? Que é um processo, é uma jornada e não se consegue do dia para a noite, né? Isso leva tempo, né? Perfeito, Camanhança. Muito obrigado pela resposta. A sua apresentação é sensacional, um case, assim, acho que muito aprendizado aí para todo mundo. E eu acho que tem muita gente curioso para conhecer, né? Para visitar. Obviamente, quando for possível, né? Mas, assim, de qualquer forma, assim, essa tua apresentação, esse compartilhamento aí das práticas da cultura de vocês é sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma aí, Louro? Alexandre, acho que agora nós podemos deixar, então, para o nosso painel. Tem muita pergunta aqui ainda, alguns comentários também no chat. Agradeço demais você pela sua disponibilidade em compartilhar tudo isso conosco. Abrilhantou demais nesse primeiro bloco aqui e encontramos você no terceiro bloco, então. Muito bom. Muito obrigado aí pelo suporte, pela mediação. Estarei com vocês aí até o final. Combinado. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Nós vamos dar continuidade